Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal homem é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e governamos todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quiser, à vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Deus, quem vem adorar o Senhor, quem vem prestar o seu culto a Deus, aleluia, sai abençoado. Glórias a Jesus, louvado seja Deus. Não é dizer, não, eu vou para o culto, porque se eu não for, o pastor vai sentir minha falta, eu vou para o culto, se não, vai faltar um membro no conjunto, vai faltar um obreiro. Não, eu vou para a casa do Senhor porque eu vou prestar meu culto racional a Deus, meu Senhor. Eu quero agradar a Deus, meu Senhor. Glórias a Deus. Nisso está a alegria da alma. Glórias a Deus. E claro, a liderança da igreja, nós nos sentimos felizes com a presença de cada um dos nossos amados irmãos. Glórias a Deus. Queridos, temos lido o Salmo 15, escrito pelo salmista e poeta Davi, com muita inspiração, um homem que na verdade diz a Bíblia que era segundo o coração de Deus. Deus o escolheu. Glórias a Deus. Foi Deus quem escolheu Davi para ser rei. Era profeta também. Glórias a Deus. E compôs muitos salmos, glórias a Deus, e nós nos deleitamos nos seus salmos, se bem que outros escreveram também, Salomão, Jedutun, Asaf, Emã, né? Esses levitas que cantavam, serviam na casa do Senhor do louvor, glórias a Jesus. Mas, queridos, o Salmo 15, glórias a Deus. Lendo este salmo e fazendo uma meditação dele, poder ver exatamente a integridade moral, trazendo para os nossos dias dos cristãos, de cada um de nós. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é para nossa edificação, é para nossa exortação, nossa consolação. Quando estamos lendo a palavra de Deus, não devemos ser seletivos. Eu vou ler somente aquilo que me interessa. Não, é tomar o livro e comer todo. Porque toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Nisto nós cremos. Pode alguém questionar seus autores, a inspiração, pode alguém questionar os seus originais, pode fazer qualquer questionamento. Para mim, eu não tenho questionamento a fazer. A Bíblia é a palavra de Deus e não tenho que acrescentar nem diminuir. Glórias a Jesus. É a palavra de Deus. E diz o salmista: ó quanto amo a tua palavra, ela é a minha meditação todo dia. Glórias a Deus. Então, amados irmãos, este salmo, escrito por Davi, ele fala exatamente da integridade moral do homem de Deus.
da pessoa que procura andar com Deus, viver com Deus, e trazendo para o contexto dessa nova aliança, para o cristão fiel, obediente, louvado seja Deus. Ele trata exatamente de questões morais, louvado seja Deus. E o que é o moral, pastor? É o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição, do cotidiano. Isso, irmãos, é um conceito social, cultural. Mas nós, queridos, sabemos que a questão moral, ela está em toda a palavra de Deus, e não somente nisso aí. A questão moral, nossa vivência, nossas atitudes, elas estão primariamente na nossa consciência. O homem é um ser moral. Ele tem consciência de que há um poder, que há um Criador, que há um Deus Todo-Poderoso. O homem, nos seus pecados, ele se perdeu, ele se distanciou. E Paulo, escrevendo aos Romanos, que os homens eles se tornam inexcusáveis diante de Deus, porque a própria criação, quando olhamos para os céus, sol, lua, estrelas, meteoros, nós entendemos perfeitamente que há uma ordem. Quando olhamos para o planeta Terra, o mar, as montanhas, a vegetação, as florestas, enfim, os pássaros, os animais, até nós mesmos, diante do espelho, a gente pode olhar assim e dizer: realmente eu não sou obra do acaso, eu não sou produto de uma evolução, eu estou aqui com mãos, pés, olhos, nariz, todos os meus membros, meus órgãos, porque foi Deus quem fez. Glórias a Deus. E diz Moisés, na inspiração do Espírito Santo, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Glórias a Deus. Então os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É um livro. Quando olhamos para os céus, para a natureza, para nós mesmos, é um livro. E como se não bastasse, irmãos, Deus nos dotou. Nós somos seres morais. O homem mesmo lá na selva, na tribo, seja onde for, ele sabe que não deve matar seu próximo, ele sabe que não deve mentir, ele sabe que não deve ser desonesto, ele tem consciência de moralidade. E nós entendemos perfeitamente, meus amados irmãos, pela palavra de Deus, que é na verdade um presente de Deus para nós. Apesar de termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, e temos consciência de que há um ser superior, há um Deus eterno, glórias a Deus, nós temos a palavra de Deus, a revelação escrita aqui neste livro, glórias a Jesus. E seu Filho, quando veio a este mundo encarnado em forma humana, aleluia, ele fez alusão a palavra de Deus. Ele leu, ao chegar na sinagoga, lhe trouxeram o livro, e ele achou o lugar onde estava escrito, profeta Isaías, capítulo 61, fez leitura, e depois disse para os assistentes: em verdade vos digo que hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Glórias a Deus. Realmente, queridos, a Bíblia é algo maravilhoso para nós, e nos ensina como devemos nos comportar diante do Criador, diante de Deus. Aleluia. Os homens no pecado, a natureza caída, irmãos, deram exatamente vazão aos pecados. Tanto é que hoje nós estamos vendo aí quantos assassinos, quantos homicidas,
quantos mentirosos, quantos corruptos, quantos desonestos, quantas pessoas que vivem fazendo mal ao próximo aí. Tudo isso faz parte de uma natureza caída. Nós somos descendentes, irmãos, de Adão e Eva. Glórias a Deus. Eu me lembro que uma vez, alguns anos passados, chegou um índio, já de certa idade, acompanhado mais de 5, 6, lá em Mossoró, e houve aquela curiosidade, e foram perguntar a ele: qual é a sua origem? Ele respondeu tão somente e disse: o mesmo da sua. Se você veio de Adão e Eva, eu também vim de Adão e Eva. Só com uma diferença: você nasceu na cidade, eu nasci na floresta. Unicamente. E é verdade, fomos feitos pelo Criador, o nosso Deus, somos dotados, irmãos, de moral. O homem é um ser moral. E Deus, na verdade, nunca deixou de se comunicar. Deus é um Deus imanente, Ele se comunica com o homem. E em toda a história humana, nós podemos ver Deus procurando o homem, mostrando a sua verdade ao homem, Deus se revelando ao homem. Só que o homem, ele se inclina mais para o pecado do que para Deus, em desobediência à palavra do Senhor. E isso, queridos, chega a um estágio de condenação. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: eu não gosto das pregações dos crentes porque eles nos condenam. Ora, meus amados irmãos, nós não condenamos, Deus nos guarda, nós não somos juízes. Jesus Cristo foi quem disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Eu mesmo não julgo, disse Jesus, mas as palavras que eu vos tenho dito, elas vos julgarão no último dia. Haverá, na verdade, o chamado juízo final, quando Deus instalará o trono branco para julgar aqueles que, na verdade, não quiseram saber de Deus, não quiseram saber do Evangelho, rejeitaram o seu Filho Jesus. E nós temos aqui no Nordeste, irmãos, um costume de dizer assim: não, eu vou partir até dia de juízo. O crente nunca deve dizer isso, nunca. Sabe por quê? Porque nós não vamos estar presentes para sermos julgados no dia do juízo. Nós estaremos como igreja ao lado de Jesus. Aleluia. Os ímpios serão condenados e lançados no lago de fogo, mas a igreja gloriosa ao lado do seu esposo Jesus Cristo viverá por toda a eternidade. É isso que a Bíblia nos diz. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, nós encontramos aqui neste salmo algumas perguntas. E ele começa dizendo: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem, Senhor, há de morar no teu santo monte? Ou seja, o salmista fazia alusão aqui ao lugar mais sagrado, o tabernáculo do Senhor. Ou seja, não propriamente aquele que Moisés construiu abaixo do Monte Sinai, mas significa dizer, irmãos, um lugar onde devemos prestar adoração a Deus, estar na presença de Deus, cultuar a Deus, viver, aleluia, com Deus, para Deus, obedecendo a Ele, a sua palavra. Glórias a Jesus. E nada melhor para o homem do que viver com Deus. Enoque é um exemplo a ser citado aqui esta noite, neste culto. Ele viveu, irmãos, numa geração pecadora. Os homens violentos, os homens devassos, os homens não queriam saber de Deus. Mas
o registro bíblico é este: Enoque andava com Deus. Enquanto os homens estavam mergulhados no pecado, Enoque tomou uma decisão: isso está tudo errado, vocês estão fazendo tudo errado, mas eu vou fazer a vontade de Deus. E andava com Deus. Glórias a Deus. Enquanto muitos cometiam imoralidades, depravação, roubo, adultério, Enoque disse: não, com Deus eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Deus não me criou para eu viver mergulhado no pecado. Deus me criou para eu ter comunhão com Ele. Eu vou andar com Ele, eu vou viver com Ele, eu vou fazer a vontade dEle. Glórias a Deus. Quem, Senhor? É a pergunta. Habitará no teu tabernáculo, lugar santo. Quem estará no teu santo monte? Glórias a Deus. E o Espírito Santo, que o inspirou a escrever, deu-lhe a resposta. Primeiro, o que vive com integridade. Integridade, ou seja, uma vida correta. Já falei para vocês que o ser humano é um ser moral. E quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós passamos a observar os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor. Aquele sermão que Jesus Cristo fez lá no monte, chamado Sermão da Montanha, meus amados irmãos, todo crente deve ler e fazer uma reflexão, um estudo daquelas palavras do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ele veio exatamente nos resgatar para Deus, para que vivamos para Deus. E viver com Deus, coloca aqui o salmista, é viver uma vida de integridade, uma vida correta. Glórias a Deus. Aí ele sai distribuindo conforme a inspiração do Espírito Santo do Senhor. Pratica a justiça, ou seja, faz o que é certo. Crente, meus amados irmãos, salvo da pessoa de Jesus, um verdadeiro cristão do céu. E eu tenho dito para vocês que só vale a pena ser crente se for para ir morar no céu. Por esta razão, os nossos olhos estão fixados na palavra de Deus, observando o que a palavra de Deus diz. Eu sei que hoje os escritores, os filósofos, os professores nas escolas secundárias, nas universidades, eles estão ensinando tudo o contrário. E os nossos jovens precisam ficar bem atentos a tudo isso. Tenho conclamado os irmãos que venham e sejam alunos frequentes, assíduos da escola bíblica dominical. Próximo domingo, por exemplo, vamos estudar uma lição da maior importância para nós: a ética cristã e a ideologia de gênero. Nós precisamos nos aprofundar neste assunto. O professor deve estar preparado para ensinar os seus alunos, porque a sociedade brasileira, a sociedade internacional, hoje a humanidade, irmãos, está ensinando tudo ao contrário. E eu digo para vocês, isso é um conceito meramente social, mas a Bíblia Sagrada diz que Deus criou macho e fêmea. Glórias a Deus, é verdade. Então precisamos observar a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Pratica a justiça, faz o que é certo. Diz o salmista, glórias a Deus, de coração fala a verdade, ou seja, é sincero e verdadeiro. Crente não usa máscara, não tem duas caras. Uma certa feita em casa, o pai disse para a família: aquele irmão lá da igreja, ele tem duas caras. E o menino ouviu aquilo, e no dia que o irmão chegou lá na casa, o menino olhou para frente, olhou para trás, olhou para frente e para trás. O irmão ficou meio desconfiado, disse: o que é que esse bichinho tem? Aí ele disse: não, porque papai disse que o senhor tinha duas caras. Crente, na verdade, meus amados irmãos, não tem duas caras.
Ele só tem uma cara e anda com o rosto descoberto. Aleluia. Nós não usamos máscaras, não somos artistas, não, de forma alguma. Crente aonde chega, seja na igreja, seja na família, seja na rua, no bairro onde mora, seja no comércio, seja no shopping, seja no supermercado, aonde ele chegar, aleluia, ele chega com o rosto descoberto. Ele fala a verdade, ele vive a verdade, ele pratica a justiça, ele faz o que é certo. Mas pastor, se eu inventar uma mentirinha, eu posso me livrar de certas situações difíceis na vida. Querido irmão, querida irmã, custe o que custar, até a perda do seu emprego, fale a verdade, porque quem fala a verdade está com Deus. Aleluia, é verdade. Mentiroso não entra no céu. É verdade. E quem é o pai da mentira? O diabo. Ele é o pai da mentira. Foi ele, na verdade, quem mentiu. E quem mente não é de Deus. Quem mente é filho do diabo. Os mentirosos não entrarão no céu. Fala a verdade para seu pai, fala a verdade para sua mãe, fala a verdade para o seu marido, fale a verdade para a sua esposa, fale a verdade para o seu patrão, fale a verdade para o seu pastor. Ande na verdade, fale a verdade, viva a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Quem segue a Jesus, irmãos, anda na verdade. Louvado seja Deus. Fala do coração, a verdade é sincero, é verdadeiro. Não anda com subterfúgios, não. Isso aí não faz parte de um cristão autêntico, de um cristão genuíno, de um cristão verdadeiro. Glórias a Deus. Porque não difama com a sua língua, ou seja, não fala mal dos outros. Crente não anda falando mal do outro, crente não anda falando mal de quem quer que seja. Não, tenha cuidado com a sua fala, com a sua língua. E vamos ver o que o nosso irmão Tiago disse a respeito disso, no capítulo 3 da carta geral, universal de Tiago. Irmãos, ele diz o seguinte, veja só, vamos ler com muita atenção esse texto sagrado, porque ele é muito importante para nós. Capítulo 3, nós vamos ler. Ele diz o seguinte, glórias a Deus, a partir do versículo 1: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Quem ensina, e o ensino, irmãos, deve ser de acordo com a palavra de Deus. Aí diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ou seja, ele faz uma alusão aqui à nossa língua, aquilo que nós falamos, como nós nos comunicamos com os nossos semelhantes, com o nosso próximo. Diz: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Os cavalos, o cavaleiro, ele vai com a rédea na mão, e lá nos queixos, na boca do cavalo, está exatamente aquela peça de ferro, e ele ali controla aquele animal que tem tanta força e é corpulento. É um animal de grande porte, e ele é controlado, ele é dominado. Diz
Tiago, vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme. Então veja aqui, freio para os cavalos, leme para as embarcações, para onde quer que é a vontade daquele que o governa. Aquele lemezinho tão pequeno e aquele freio que se coloca na boca do cavalo, isso aí vai dirigindo, vai orientando. E o que mais, Tiago? Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ele usa essa terceira figura de apenas uma centelha que causa um incêndio muito grande numa floresta, num bosque. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas o homem pode domar a língua, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. E olha, meus amados irmãos, que eu vou usar aqui uma linguagem nossa, a linguagem que faz parte exatamente do nosso conhecimento, a nossa língua. Os dentistas, eles aconselham que vocês não escovem somente os dentes, não. Passa a escova também na língua, que está cheia de bactéria. Tem que tirar as bactérias da língua, tem que deixar a língua limpa. E eu digo para vocês, olhe, queridos, a nossa língua deve ser limpa com a palavra de Deus, para falarmos somente a verdade. Não precisa mentir. A mentira provém do diabo. Nós não temos nada com ele. Nosso negócio, nosso compromisso, nossa comunhão é com o Senhor Jesus. E olha que Jesus foi tentado, irmãos. Em tudo ele foi tentado. Durante a sua passagem aqui, enquanto homem, Jesus foi tentado. A partir do batismo, quando foi levado pelo Espírito ao deserto, ele foi tentado. E a sua vida ministerial foi de intensas tentações. Mas Jesus, meus amados irmãos, venceu todas elas. E se Jesus venceu, nós podemos vencer também. Não é o próprio, não, mas Jesus na minha vida. Fiquemos certos disto, que em Jesus, amados irmãos, é como diz o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Glórias a Deus. E quanto à questão da fala, da língua, daquilo que nós dizemos, amados irmãos, deve haver controle. E quando nós estamos cheios de Jesus, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, aleluia, a nossa palavra, a nossa linguagem reflete a santidade de Deus, reflete a verdade de Deus. Glórias a Jesus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu vou falar a verdade. Pode acabar o namoro, pode acabar o noivado, pode ir para a cadeia, pode perder o emprego, mas eu falo a verdade, porque a verdade, irmãos, é de Deus. E disse Jesus: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Glórias a Deus. Hoje
somos novas criaturas. Nossa vida ela foi transformada. Jesus, irmãos, fez um milagre na nossa vida. A nossa vida hoje é um milagre. Eu não sei quantos aqui vieram exatamente dos antros de prostituição, de assalto, da macumba, do espiritismo, da idolatria, mas hoje estão aqui adorando o verdadeiro Deus, libertos e glorificando ao Senhor. E quem fez isso, pastor? Foi Deus. Foi o Senhor quem fez isto na nossa vida. Por isso não nos cansamos, irmãos, de glorificar a Deus. E como se não bastasse, Jesus Cristo disse: olha, eu vou para o Pai, eu vou subir, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo para que fique com vocês. E o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes lá em Jerusalém. Glórias a Deus, 50 dias após a ressurreição, glórias a Deus, 10 dias após a ascensão do Senhor Jesus, o Espírito Santo veio e até hoje permanece na igreja. Louvado seja Deus, no seio da igreja. Enquanto nós estamos falando, meus irmãos, vamos pregando, nos comunicando com o nosso próximo, devemos transmitir a verdade de Deus. Glórias a Jesus. E Deus diz ao profeta Malaquias: tu, pois, ó filho do homem, fala as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque casa rebeldes são, mas eles hão de saber que houve um profeta no meio deles. Glórias a Jesus. Então, meus irmãos, o verdadeiro cidadão do céu, glórias a Deus, um homem, um cristão, uma mulher, uma cristã, que viu a integridade moral cristã, automaticamente, irmãos, fala a verdade. Glórias a Deus. E diz mais o salmista: que não difama com a sua língua, não fala mal dos outros, não faz mal ao próximo, não prejudica seus semelhantes. Não, de forma alguma. Isso não é papel de crente. Pelo contrário, a lei de Deus nos ordena que devemos amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Glórias a Deus. Este é o mandamento de Deus, a palavra de Deus. Glórias a Deus. Que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, não prejudica seus semelhantes. Não, de forma alguma. Porque, amados irmãos, temos o Espírito Santo na nossa vida. É Ele que nos dirige, é Ele que nos orienta, é Ele que nos guia. Louvado seja Deus. E quando o Espírito Santo é o Senhor e domina a nossa vida, automaticamente, queridos, a velha natureza, ela está enjaulada, ela está presa. A velha natureza, ela não pode aflorar, porque o Espírito Santo, essa força gloriosa, este Espírito glorioso que está na nossa vida, que atua na nossa vida, como diz Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glórias a Deus. Somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Glórias a Deus. Não fazemos mal ao nosso próximo, nem desejamos mal também. Crente não vive de rogar praga, crente não vive de desejar mal a ninguém, de forma alguma. Pelo contrário, quando injuriado, quando caluniado e até perseguido, o crente diz: Deus te abençoe, Deus te salve, Deus mude a tua vida. Glórias a Jesus. E estas palavras são fortes, porque elas saem exatamente do coração, aonde Jesus está entronizado. Glórias a Deus. Nem lança injúria contra seu vizinho, não espalha boatos dos vizinhos. Não sabe por quê, irmãos? O embaixador fiel é saúde. Vocês sabem aquelas pessoas que quando se aproxima da gente, tem que olhar assim e diz: meu Deus, lá vem um problema. Tem pessoas que quando se aproximam, meu Deus do céu, e agora? Dá-me sabedoria, Senhor, dá-me graça. É verdade. Mas há aquelas pessoas sinceras, fiéis, que quando encontram a gente, chega o coração, se alegra com a paz do Senhor, a gente dá bom dia ou boa tarde, a gente se deleita mesmo. Glórias a Deus. Mas, amados irmãos, o que a Bíblia Sagrada diz, que não lança injúria contra o seu próximo, não espalha boatos falsos, vizinho.
colega de trabalho, da igreja. Não, por quê? Porque eu vivo integridade cristã. Eu vivo, na verdade, conforme os padrões morais estabelecidos pela palavra do Senhor. Glórias a Deus. E diz mais: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, ao malvado, aquele que, na verdade, irmãos, vive de prejudicar o seu próximo. Esse é o réprobo, é o sanguinolento, é o malvado, é o violento. E diz o salmista que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, despreza quem rejeita Deus. Pessoa rejeita Deus: eu não quero saber, não quero saber de crente, não quero saber de igreja. Olha, amados irmãos, Jesus Cristo diz o seguinte: vocês não deem o que é santo aos porcos, nem lanceis as vossas aos cães, aliás, e nem lanceis as vossas pérolas aos porcos. Dá o que é santo aos cães, ou seja, aos homens malvados e perversos, as pérolas. Glórias a Deus. A doutrina, irmãos, é uma grande pérola, é uma grande joia para nós, de alto valor. A doutrina tem mais valor do que ouro, do que prata, do que pedras preciosas. O sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, tem um valor extraordinário. Tanto é que Pedro diz que não foi com coisa corruptível que fomos comprados da vã maneira de viver, mas com o precioso sangue do Cordeiro de Deus. Glórias a Deus. É verdade, ele reprova, ele não é conivente com aquele que Deus aborrece, com aquele que Deus, na verdade, e alguém pode dizer: Deus rejeita. Meus amados irmãos, Deus rejeita quando o homem ele endurece a cerviz, quando o homem não quer saber de Deus. Leia o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, você vai encontrar um retrato fiel do que eu estou dizendo. Que na verdade os homens mudaram a glória de Deus, que adoraram mais a criatura ao invés de adorar o Criador, tendo conhecimento, porque as coisas visíveis revelam exatamente o Criador. As mulheres deixaram o seu contato natural, os homens se inflamaram homens com homens, ou seja, Paulo está falando aí da homossexualidade, e por essa razão foi que Deus os entregou às suas paixões infames. E nós, na verdade, estamos pregando o Evangelho. Mas se alguém não quer ouvir, se alguém rejeita, que rejeite, que deixe de ouvir. Mas a igreja, como coluna e firmeza da verdade, ela estará proclamando o Evangelho que salva, que transforma o homem pecador. Glórias a Deus. Você deve aborrecer aquilo que Deus aborrece. Glórias a Deus. Honra os que temem ao Senhor, ou seja, trata com respeito a quem Deus honra. Glórias a Deus. Este é o papel do cristão que anda em integridade moral. Tem respeito pela mulher de Deus, tem respeito pelo homem de Deus, honra, sabe respeitar, sabe tratar muito bem. Este é o papel do cristão, meus amados irmãos. Ele que faz parte exatamente do reino de Deus, que é membro, que é cidadão. Glórias a Deus. Nós não vivemos mais no reino deste mundo, nós vivemos no reino da luz. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Tanto é que o mundo nos ignora, o mundo ignora a igreja, o mundo ignora você porque você é crente e não vive segundo os seus padrões morais. Aí começa a dizer: ah, você é um ET, você é um retrógrado, você é de 12. Pode dizer o que queira dizer, mas eu estou com Jesus e não abro mão da sua palavra, não abro mão daquilo que ele ensinou, não abro mão daquilo que a Bíblia Sagrada diz para mim. Glórias a Deus. O que jura com dano próprio e não se retrata, ou seja, cumpre o que promete, mesmo com prejuízo. É verdade, se você, na verdade, assumiu um compromisso, sua palavra deve ser sim, sim, não, não.
mesmo que isso lhe cause prejuízo, do ponto de vista humano, seja nas finanças, seja em que área for, mas tenha certeza de uma coisa, que em você cumprindo a sua palavra, glórias a Deus, mesmo que lhe cause um prejuízo de ordem econômica, financeira, mas tenha certeza de uma coisa, mas tem Deus para te dar. Posso me lembrar do rei Amazias, que ia lutar contra os moabitas e alugou alguns soldados do reino do norte de Israel por 100 talentos de prata, e vamos à guerra. Mas Deus levantou um homem, e a Bíblia não diz o nome desse homem. Este homem foi ter com o rei Amazias e disse: rei, assim diz o Senhor, não leve consigo os soldados de Israel, porque Deus não é com Israel. E o rei Amazias diz: e o que farei dos 100 talentos de prata que eu dei por estes soldados? E o homem de Deus responde para ele: mas tem Deus para te dar do que isto. Quando você fala a verdade, quando você vive na verdade, glórias a Deus, quando você empenha a sua palavra e cumpre, mesmo que ele cause prejuízo, saiba de uma coisa, que mais tem Deus para te dar. Glórias a Deus, mas tem Deus para te dar. O Deus abençoador é aquele Deus que enche os teus celeiros, é aquele que enche a tua despensa, é aquele que não deixa faltar o calçado nos teus pés, não deixa faltar a roupa sobre o seu corpo e o pão sobre a sua mesa. Glórias a Deus. E ele vai à frente: que não empresta o seu dinheiro com usura. Lá em Israel, irmãos, pela lei de Moisés, para emprestar, seja o que for, a um judeu irmão, não se cobrava juro. Ao estrangeiro, sim, se cobrava juro. Mas para o povo de Israel, entre os israelitas, irmão, não se cobrava juro, mas sim para os estrangeiros, certo? E aqui, meus irmãos, Davi está dizendo que ele fala exatamente para nós, com muita clareza, com usura, e até um crime na nossa legislação. Eu tenho aqui 10 mil reais, vou emprestar 10%. E eu digo para vocês, muito cuidado com isso. Tem muita gente por aí, meus irmãos, incorrendo em crime sem saber. Pode até ser preso, sabia disso? Pode até ser preso. E eu digo a vocês também, se você emprestar uma pessoa da sua confiança, peça somente a correção. A correção, unicamente. Não vai cobrar 10%, 8%, não, isso é crime. Aqui na Bíblia Sagrada, é verdade, aqui está dizendo que um cristão que vive integralmente a sua vida moral diante de Deus dos homens, não empresta dinheiro com usura. E não faça isto. E olhe, quantas questões eu já peguei com irmãos: empresta dinheiro e o outro não paga. Eu confesso para vocês que uma vez chegou uma irmã no meu gabinete tão preocupada em busca de 200 reais. Isso já faz uns 15 anos. E eu tive tanta compaixão daquela irmã que eu emprestei. Ela disse: pastor, olha, é só até o dia 30. Dia 30 eu vejo que seu gabinete deixaram o dinheiro. Está certo mesmo, até aqui. E ela, meus irmãos, desapareceu até da igreja. E eu fiquei pensando: meu Deus, para que eu fui emprestar? A irmã deixou até a igreja, deixou a congregação. 4 meses depois, ela veio me pagar. Pastor, diga aí o juro. Não, minha irmã, tem juro não, pode me pagar o valor que eu lhe emprestei. Ela pagou e disse: pastor, agora eu vou voltar para a igreja. E como eu estou arrependido de ter lhe emprestado. É verdade, irmãos. E por último, nem aceita suborno contra o inocente, não aceita dinheiro para ser testemunha contra pessoas inocentes. Parece que isso no Brasil não existe, né? Só é o que existe, irmãos. É a chamada propina, sabe? E realmente quantas pessoas estão aí encarceradas, estão aí com processos da justiça,
Queridos, custa o que custar, o cidadão do céu, o cristão que vive a integridade moral conforme a palavra de Deus, ele não anda por este caminho, ele não recebe suborno, ele não recebe propina, ele não é comprado. Não, sabe por quê? Porque o temor de Deus está ligado ao seu coração, a palavra de Deus está no seu coração. Como disse Davi, guardei a tua palavra aonde? No meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Glórias a Deus. O crente, irmãos, não se deixa levar por essas propostas do mundo. Não, suborno, propina, não, de forma alguma. Deus nos guarde disso. Nós somos da verdade, andamos na verdade, temos temor a Deus, observamos a lei do Senhor e assim vamos caminhando para o céu. E conclui o salmista dizendo: quem pratica, quem vive esta palavra, quem na verdade se conduz desta forma, nunca será abalado. Ou seja, vive em segurança. E diz o proverbista Salomão: quem anda em sinceridade, anda em segurança. Glórias a Deus. E nada melhor para o cristão andar em segurança. E eu tenho dito repetidas vezes que o melhor travesseiro para se dormir é o da consciência em paz. Em paz com Deus, em paz com os homens. Louvado seja Deus. Posso não ter nada, posso não ter aquilo que eu desejava ter na minha vida, na minha casa, para a minha família, mas eu tenho uma joia preciosa. Eu tenho Deus na minha vida, eu tenho a palavra de Deus na minha vida, eu vivo a palavra de Deus e ando em segurança. Louvado seja Deus. Não serei abalado. Podem até levantar injúria, calúnia, difamação contra mim, mas eu estou com a consciência de que vivo a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, meus amados irmãos, que neste mundo tão imoral, neste mundo tão corrupto, nós possamos andar como verdadeiros cidadãos dos céus. Louvado seja Deus, porque temos a bênção de Deus. Que Deus abençoe a todos nós aqui. Deus abençoe nossos queridos irmãos que estão nos ouvindo pela Nordeste Evangélica. Deus abençoe nossos amigos também, que possamos viver intensamente a palavra de Deus, fazendo aquilo que Deus recomenda, daquilo que Deus nos diz através da sua palavra. Vamos ficar em pé, vamos orar e vamos agradecer ao nosso Pai Celestial. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos agradecer ao nosso Deus por todo este culto que temos prestado ao Senhor. Vede, com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade. Assim, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela maldizemos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim.